Olá, há uma ideia bastante recorrente no interior do âmbito do marxismo de que Engels teria sido um segundo violino, ou seja, que a obra de Engels possui uma importância menor do que aquela de Marx, ainda que Engels tenha acompanhado Marx durante mais de 4 décadas. Ou seja, Engels seria um fiel escudeiro e nada mais fez do que, teoricamente, reproduzir as ideias colocadas por Marx. No entanto, esta formulação de que Engels era o segundo violino, formulação esta para a qual contribuiu o próprio Engels, não corresponde à verdade. Neste sentido, é importante resgatar aqui algumas considerações realizadas já em 1920 por Georg Lukács em um texto intitulado Por ocasião do 100º aniversário de nascimento de Friedrich Engels. Lukács, neste texto, parte de uma própria argumentação de Engels, a argumentação de que Marx era genial e eles apenas homens de talento. Lukács coloca: Engels definiu desta maneira sua relação com Marx, ou a sua posição em relação a Marx. Em particular, e aqui é a própria carta de Engels, em particular, ao desenvolvimento da teoria, o materialismo histórico, a maior parte das ideias diretrizes fundamentais, particularmente no domínio econômico e histórico, e, especialmente, a clara formulação definitiva da concepção materialista da história, são coisas de Marx. Da minha parte, eu aportei tão somente algumas contribuições, ou seja, preenchi apenas algumas lacunas. O que Marx fez, eu jamais teria sido capaz de realizar. Marx via mais longe, mais amplamente e mais rapidamente que nós todos. Marx era um gênio. Nós, outros, todos ao menos, apenas pessoas de talento. A partir destas declarações do próprio Engels, que está, além de em algumas cartas, mas também no seu livro Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã, escrita em 1888, consolidou-se, portanto, a ideia de que Engels seria um personagem secundário no interior da formulação da concepção materialista da história, ou tão somente um reprodutor das ideias básicas de Marx. Lukács observa que Engels tem razão. A descoberta e o desenvolvimento do método do materialismo histórico foi, de fato, obra de Marx. Engels, no entanto, deu a sua contribuição. Não se pode perder de vista que Engels chegou ao comunismo antes de Marx, enquanto Marx estava discutindo a filosofia do direito de Hegel, Engels já estava procurando compreender a economia capitalista. Lembremos, por exemplo, que aos 25 anos, Engels acabou escrevendo um texto importantíssimo, depois transformado em livro, que é A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra. Portanto, Engels já vinha em um processo de amadurecimento no sentido de compreender o que é a sociedade capitalista. Como dirá Lukács, Engels se aplicou bem antes de Marx, com todas as suas forças, em analisar a ordem econômica capitalista. Enquanto Marx estava ainda, nos anos 40, ocupado pela crítica da filosofia do direito de Hegel, que se expressa, por exemplo, em seu texto A Questão Judaica, Engels escrevia já contra a teoria econômica burguesa. É verdade, Engels foi o primeiro que começou a analisar cientificamente, portanto, antes de Marx,
a luta de classes do capitalismo inglês e do proletariado. Contudo, observará Lukács, estas tentativas revelam também que Engels não chegaria ou não havia chegado por si mesmo ao conhecimento do método do materialismo histórico. Ora, aqui Lukács está trazendo uma questão importantíssima, ainda que seja um texto de juventude, uma questão importantíssima que reaparecerá posteriormente nos seus estudos de maturidade. A ideia de que o marxismo está no método. É importante observar como, neste texto, Lukács fornece a todo momento a compreensão de que entender o que Marx fez com a contribuição de Engels é entender o método. Portanto, o materialismo histórico não é apenas uma compreensão distinta em relação a como a civilização se desenvolveu. O materialismo histórico, ele é fundamentalmente a utilização de um método determinado, que é o método dialético. Esta questão, ela merece ser resgatada a cada momento e acentuada na exposição deste texto. Lembremos que, posteriormente, Lukács escreveria um texto que está no História e Consciência de Classe, no qual ele indaga o que é o marxismo ortodoxo. E a primeira questão que Lukács levanta ali é de que o marxismo está no método e que todas as tentativas de fundir o método dialético marxiano com outras teorias só podem resultar em um ecletismo e, portanto, no abandono da própria teoria de Marx, portanto, no abandono da própria compreensão dialética da história. Lukács prossegue observando que a primeira grande contribuição que Marx forneceu neste processo em torno ao qual Engels vinha mobilizando os seus esforços, foi de formular o método da nova ciência, o que comparece decisivamente no texto marxiano A Miséria da Filosofia, datado de 1847. Lukács observa ainda que Engels foi o primeiro a perceber a importância do novo método apresentado por Marx. Ou seja, a adesão de Engels a Marx não se deu apenas por uma convergência de ideias, mas também porque Engels percebeu a importância daquele método que Marx havia desenvolvido, que é o método dialético, a dialética materialista, e não a dialética idealista hegeliana, para a compreensão do desenvolvimento histórico e para a compreensão da sociedade capitalista, objetivo que Engels também estava perseguindo, ou seja, compreender o modo de produção capitalista e suas contradições internas. É em razão do método que Engels, portanto, fará uma aproximação decisiva com Marx. Como dirá Lukács, Engels se impregnou do método do materialismo histórico. Ainda que ele tivesse a sua originalidade, é necessário observar que Engels não era uma fotocópia, mas ele percebeu a importância deste método e, ao realizar esta aproximação com Marx, apropriando-se também deste método, a figura de Engels acabou se completando àquela de Marx. Como dirá Lukács também, duas personalidades bastante distintas e com focos de preocupação também, por vezes, bastante distintos. Observará Lukács. Marx, tanto sobre a questão do método quanto sobre seus detalhes, representou o princípio do fundador. Engels, aquele da amplitude da conquista deste universo. Marx representou o princípio da clareza última. Engels, aquele da aplicação prática, clara e sem reserva deste método. Marx era um dos homens políticos mais pragmáticos
e mais visionários. Engels, em troca, desenvolveu numerosas questões teóricas, notadamente a questão do Estado, de maneira fundamental e original. O interesse de Marx, após o período revolucionário de 1848-1849, se portava ou se direcionava sempre, cada vez mais exclusivamente, para a análise das questões últimas da existência econômica. Isto foi se expressando cada vez mais nos textos dos quais resultaram O Capital. E Marx buscava demonstrar em todos os detalhes da produção capitalista as leis que a regiam, e, em consequência destas leis, a necessidade histórica de seu caráter efêmero. Já Engels conduziu sempre mais resolutamente as suas análises para a solução de questões práticas. É interessante observar que durante o período de participação de Marx e Engels na Associação Internacional dos Trabalhadores, organização fundada em 1864 e que perdurou fundamentalmente até 1872, ainda que a decretação final da associação tenha sido em 1875, uma vez que ela havia sido transferida em 72, portanto, após a Comuna de Paris para os Estados Unidos. É importante observar que a maior parte dos textos de embate são da pena de Engels. Engels é aquele que vai fazer o embate político direto. Como o próprio Engels dizia, havia uma divisão de tarefas entre ele e Marx. Enquanto Marx escrevesse O Capital, ou estava escrevendo O Capital, Engels se encarregava das questões mais práticas dentro da vida cotidiana do movimento operário. Este processo fez com que Engels ampliasse bastante o leque das preocupações, valendo-se da concepção materialista da história. Observemos, por exemplo, que Engels, ele demonstra em seus estudos uma preocupação bem grande com as ciências da natureza. Ele vai fazer um grande texto rebatendo Dühring, que vai estar no livro O Anti-Dühring, mas também Engels vai enveredar pelos caminhos da antropologia, como é o caso do seu livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, baseando-se em anotações de Morgan, ou baseando-se em estudos de Morgan. Lembremos que a ideia de escrever A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, inicialmente estava com Marx. No entanto, como Marx não escreveu, posteriormente Engels se apropriou das anotações e transformou aquilo numa reflexão mais sistematizada. Nesse sentido, para Lukács, Engels foi o primeiro a descobrir a importância marcante do método do materialismo histórico, no que concerne a solução científica das questões de estratégia, tática e organização militar. Ou seja, Engels extrapolou os seus conhecimentos para além da economia. Lembremos que há uma carta de Marx, na qual ele é indagado a respeito de questões militares, e Marx escreve a seu interlocutor o seguinte: posso te fornecer apenas algumas indicações gerais, mas uma reflexão mais aprofundada destas questões militares é necessário que você recorra a Engels, um dos principais conhecedores de estratégias militares na Europa hoje. Lembremos também que a preocupação de Engels com as questões militares estavam ligadas à própria reflexão que ele tinha da transição do capitalismo para o socialismo, uma vez que a força material tem que ser derrotada pela força material. Nesse sentido, os escritos de Engels, dirá Lukács, não apenas clarificam de maneira definitiva a correlação entre a ordem econômica e social e a possibilidade de travar uma guerra, portanto, a luta de classes, mas eles fornecem também
elementos sobre questões concretas da ciência da guerra, portanto, uma análise a mais completa possível daquele período histórico e da ação necessária que, dentro daquelas condições concretas, se faziam também, eram também exigidas. Ou seja, para Engels compreender as questões das táticas de luta, dentro da luta de classes, era um momento fundamental para que o processo revolucionário pudesse avançar. Não bastava apenas ter a consciência de classe, era necessário que o proletariado se dotasse também de estratégias militares para travar a luta de classes. O Cax aponta que outro ponto que vale a pena ressaltar, o que é importante ressaltar dentro da obra engelsiana, é como Engels ergueu as mangas no sentido de, a todo momento, defender a teoria de Marx e, nestes momentos, colocar as suas próprias posições. Um destes momentos é a polêmica que Engels travou com Eugene Düring, que está consolidada no seu livro, o Anti-Düring. Ali, Engels faz a refutação pequeno burguesa do socialismo e também faz a refutação de qualquer tintura anarquista para pensar a questão da sociedade burguesa. É importante observar ainda, diz Lukács, o estudo de Engels baseado nas pesquisas inovadoras de Morgan. Estudo este que está consolidado no livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Sobretudo, é fundamental observar que em cada um destes estudos, Engels traz à tona a necessidade do método dialético, apontando que não é possível misturar o método dialético desenvolvido por Marx com outros referenciais teóricos sem prejudicar a própria essência da teoria marxiana. E Engels faz isto, dirá Lukács, com maestria. Com a análise das relações históricas concretas, Engels mostrava, por exemplo, na Origem da Família, do Estado e da Propriedade Privada, como que o Estado nasceu necessariamente do conflito entre as classes e da exacerbação da luta de classes. Portanto, como que o Estado nasceu de relações específicas de exploração e de opressão que se constituíram ao longo da história. Mas Engels também procurou demonstrar a todo momento como que a luta de classes não apenas consolida formas de dominação, mas também apresenta o caminho ou apresenta elementos que podem conduzir a uma sociedade sem classes. Ao lado das pesquisas de Marx, prosseguirá Lukács, Engels viu as novas formas do novo combate social, os domínios que poderiam ter os conselhos operários, questões que Engels vai acompanhar neste sentido reflexões que estavam presentes em Marx, por exemplo, na redação da crítica do programa de Gotha, no qual se aponta, por exemplo, as evoluções futuras da sociedade comunista. Portanto, tanto Engels quanto Marx, eles estavam norteados por uma determinada perspectiva, foram percebendo cada vez mais as possibilidades que se abriam para que a luta de classes se encaminhasse em direção ao socialismo. Mas é importante observar também que tanto Marx quanto Engels, ou tanto Engels quanto Marx, eles entendiam o processo revolucionário como sendo um processo que pode comportar avanços e recuos. Lembremos que, já no final da vida, Engels colocava que uma revolução é um feixe de múltiplas direções, que podem tanto realizar os objetivos inicialmente pretendidos, como também pode se desviar deles. Lukács observa que, com a virada do século XIX para o século XX, correntes reformistas no interior do marxismo procuraram mostrar que Engels havia renegado a teoria de Marx.
E para isso se utilizaram de um prefácio que Engels escreveu ao livro A Luta de Classes na França, prefácio este publicado em 1895. Ali, os reformistas, entre ele Eduard Bernstein, viram uma centelha de reformismo na medida em que Engels demonstrava neste prefácio, ou apontava neste prefácio, que dentro de certas circunstâncias dadas, o combate armado seria para o proletariado previsivelmente um caminho sem saída, ou seja, estaria fadado ao fracasso. É importante lembrar que esta questão Engels está colocando à luz do patamar que havia sido atingido pela luta de classes naquele final do século XIX. E é importante lembrar também que durante o período da Associação Internacional dos Trabalhadores, o próprio Marx havia colocado que há duas possibilidades possíveis no interior da sociedade burguesa. A primeira delas é a luta parlamentar. A segunda é a luta de classes propriamente dita. No entanto, Marx, dentro da situação concreta, ele apontava, por exemplo, como que o caminho seguido pela Bélgica e pela Holanda, naquele período dos anos 1860, poderia ser momentaneamente distinto do caminho que foi adotado pela França. Só que Marx concluirá as suas reflexões naquele momento dizendo o seguinte: no entanto, a luta parlamentar se acirrará a tal ponto que, em determinado momento, não será possível escapar da luta de classes direta. Engels, ele está ainda em sintonia com esta compreensão marxiana, que em determinados momentos, a luta de classes, ela não se faz apenas através do embate direto. No entanto, os oportunistas, tendo à frente Eduard Bernstein, ou aquilo que viria a ser chamado de os sociais-democratas, se utilizaram deste prefácio para mostrar como Engels havia visto mais longe que Marx e percebido que, na nova conjuntura que se abria no final do século XIX, a luta de classes, o embate direto entre a burguesia e o proletariado não fazia mais sentido. Lukács observará que esta interpretação que Bernstein, entre outros, forneceu de Engels, partindo deste prefácio de 1895, não corresponde à verdade. Basta observar, dirá Lukács, o que Engels escreve na questão da habitação, em seu livro A Questão da Habitação. Ali ele indica, de uma maneira límpida, que o proletariado não tem somente uma necessidade que possa satisfazê-lo dentro do quadro da ordem burguesa. Engels, ele acerta, assim, as suas contas com o reformismo, com qualquer tendência reformista. Ou seja, para Engels, não bastava dar uma casinha para o trabalhador, uma vez que a questão social envolvendo as relações de exploração de classe continuariam a existir. Do mesmo modo, é possível observar o embate que Engels travava contra Dühring em seu livro O Anti-Dühring, onde a todo momento ele resgata as bases da teoria marxiana e sempre declarando que as bases daquela teoria estavam corretas e que a sociedade burguesa deveria ser necessariamente superada, sem o que a humanidade caminharia cada vez mais para a barbárie. E Engels e Marx não erraram neste sentido. Mais fundamental ainda, resgatará Lukács, é que nestes estudos de maturidade se reafirma mais uma vez a defesa de Engels no que se refere ao método, ou seja, tanto naqueles textos contemporâneos à existência de Marx, quanto naqueles que Engels escreveu posteriormente, ou com a morte de Marx e posterior à morte de Marx, o que prevalece é a atenção ao método dialético.
Portanto, é através do método dialético que Engels procurará responder aos desvios pequeno-burgueses que se apresentam ali naquele final do século XIX e, sobretudo, a partir da morte de Engels, a partir da morte de Marx e com as deformações que foram sendo introduzidas por várias leituras mal feitas em relação ao Capital. Lukács observará também o seguinte: Marx e Engels encontram-se unidos pela teoria e pela prática da revolução. Suas personalidades diferentes se completaram dentro de uma orientação tal que, em toda a sua vida e sua obra, se encontra como chave a metodologia para pensar todas as questões teórico e práticas. Ou seja, o método dialético é a chave para pensar as questões teórico e práticas, tanto para Marx quanto para Engels. Se quisermos aprender alguma coisa de ambos, temos que sempre nos fiar no método, aprender deles a maneira como souberam utilizar o método. E conclui Lukács: Engels tem ainda uma outra grandeza. Colocou de lado todas as suas ambições pessoais, assim como Marx o fez. Lembremos que há uma carta na qual Marx diz o seguinte, que a sua vida está bastante trágica no âmbito familiar. No entanto, ele entende os sacrifícios que precisa fazer para fornecer à classe trabalhadora um instrumento de luta para evitar que outras misérias se apossem da humanidade. Lukács vai ressaltar também a grandeza de Engels. E qual foi uma dessas grandezas de Engels? Foi a de ter sacrificado grande parte dos seus interesses teóricos para trabalhar nas empresas da família e, com isso, ter recursos para garantir a tranquilidade de Marx escrever o Capital. Concluirá, neste sentido, Lukács este texto, no qual ressalta a importância de Engels para a concepção materialista da história. Engels colocou de lado todas as suas ambições pessoais, assim como seus esforços voltados aos estudos da ciência para retomar o jugo do ofício de comerciante, que permitia a Marx escrever os fundamentos científicos da base teórica da luta de classes, ou seja, o Capital. Na longa série desses puros sacrifícios pessoais, mudos, se encontra, sem afetação, a verdadeira natureza revolucionária de Engels. Mas, maravilhosamente, ainda as suas obras pioneiras. Neste sentido, dirá Lukács, concluindo efetivamente o texto, ele não foi somente o fundador da organização da verdadeira luta de classe do proletariado, mas também, no sentido verdadeiro, mais sério da palavra, um dos seus primeiros heróis e mártires. Mártires no sentido de ter sacrificado a vida em prol de um objetivo maior, que é a emancipação humana. Com estes elementos, Lukács encerra as suas reflexões neste texto aqui por ocasião do 100º aniversário do nascimento de Engels. Aqui nos baseamos no texto tal como está no blog Les Amis de Lukács, que é possível ser encontrado na internet. É isso por hoje. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhe suas considerações positivas ou negativas, a fim de que possamos cada vez mais melhorar o nosso trabalho e contribuir com a formação das jovens gerações de pesquisadores e das jovens gerações de estudantes. Até uma próxima.